Olá pessoal, meu nome é Danusa, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho e hoje a ideia é conversar um pouco com você sobre um assunto bastante pertinente que é cremação. Mas a cremação a partir de um olhar espírita, ou seja, o que o Espiritismo nos fala sobre esse assunto, o que ele pode nos trazer de informação para conhecermos um pouco mais sobre essa questão. Por isso eu convido a todos a fazermos uma prece inicial. Que por isso, independente de onde estivermos, possamos conectar a nossa mente e o nosso coração, pedindo então em conjunto o amparo e a inspiração, a intuição do plano maior e nos ligarmos à figura serena e doce do nosso Mestre Jesus. Ele nos abençoe nesse momento, nos intua e que todas as palavras aqui ditas possam servir realmente para a nossa reflexão, para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Obrigado, Mestre amado, esteja conosco. Graças e que assim seja. Bom, meus amigos, como eu comentei, o assunto hoje é cremação. Esse assunto, muitas vezes, pode trazer até algumas curiosidades, algumas dúvidas. Então, realmente é um assunto bastante pertinente. É também uma questão que já foi conversada e também trazida em outras palestras por outros trabalhadores, por outros médiuns. Então, é um assunto que, de tempos em tempos, é importante e até mesmo interessante retomar. Por quê? Porque antes de olhar para a cremação, entender a cremação por um olhar espírita, vale a pena compreender e lembrar um pouco do que se trata e como isso socialmente está inserido, né, na nossa vida. Então, a cremação é um ato, né, em que, diferente do sepultamento, depois que o corpo físico, depois que ele está totalmente, né, no caso, sem vida, o que acontece? O fogo acaba sendo um dos elementos para a decomposição desse corpo. Então, o corpo já físico, sem nenhuma vida, ele acaba recebendo um tratamento específico para que o fogo, de uma certa forma, o decomponha e as cinzas que sobram desse processo podem ser colocadas, depositadas num determinado espaço, recipiente, para que seja armazenado, guardado, semelhante daí quase a uma forma, né, de lembrança, de memória, ou ele também pode ser essas cinzas, o restante orgânico, né, desse processo pode ser de acordo com os familiares, as pessoas envolvidas com aquele ente querido, com aquele ser querido, essas cinzas elas podem ser, às vezes, espalhadas num determinado local. E isso como uma forma também de transição, uma forma até mesmo de permitir que as memórias, ao invés de ficarem guardadas, elas possam também se digamos, organizar ou estarem junto à natureza de algum modo. Então, a cremação, querendo ou não, é um ato que existe há muitos anos. Desde a época dos gregos e dos romanos, a cremação já acontecia. Porque o fogo, o elemento fogo, ele era visto, isso historicamente, ele era visto e compreendido como um elemento importante da natureza que significava purificação. Então se acreditava que ao colocar fogo no corpo já sem vida, era um momento de passagem, um ritual de passagem, para que aquele fogo também transmutasse todas as falhas, todos os defeitos daquele ser. Então, não era apenas uma forma de fazer com que o corpo fosse consumido, mas também que todas as falhas e tudo aquilo que estaria, digamos assim, aberto, pudesse ser transmutado, pudesse ser transformado. Então, olha que interessante a forma como se via o fogo e o que ele representava, né, socialmente e historicamente. Só que, claro, como a humanidade ela caminha, evolui, há uma série de culturas que vão se cruzando e questões também não apenas sociais vão trazendo e vão contribuindo para a nossa forma de enxergar ou de entender ou de perceber o mundo. As próprias religiões também contribuem para essa forma de entender
como as coisas se dão. E eu digo isso por quê? Porque era antes, então, muito natural a cremação. Por uma série de culturas, inúmeras culturas faziam da cremação um processo, um ritual de passagem, uma forma, então, da decomposição do corpo. Só que o que acontece é que algumas religiões, como o próprio cristianismo, acabou, em um determinado momento, não percebendo, não compreendendo, digamos assim, não compreendendo a cremação como um elemento que deveria, de fato, ser utilizado, ocorrer no fim do corpo físico. Por quê? Eles não percebiam, ou não entendiam, ou não acreditavam que a cremação era o ideal, eles não acreditavam que era o ideal, por uma série de preceitos, conceitos e dogmas. Então, o cristianismo, por acreditar na ressurreição até mesmo, ou seja, por acreditar que em um determinado momento o corpo ele poderia vir a ganhar vida novamente, a unificação da alma com o corpo físico, mesmo depois sem vida, no processo de ressurreição, tal qual tem a descrição da ressurreição da nossa figura querida de Jesus Cristo, se entendia então que o corpo não poderia ser cremado, porque se ele fosse cremado, o que aconteceria? Essa ligação da alma com o corpo se perderia. Então, vejamos novamente, por uma série de conceitos, uma série de dogmas, uma série de questões filosóficas até mesmo, né, religiosas, que foram se construindo ao longo dos séculos. Algumas religiões, de novo, como o cristianismo, não via a cremação como um processo ideal para esse ritual, para esse momento de passagem do corpo físico. Então, essa postura de compreender ou de ver que a cremação não era ideal vai durar por muito tempo, por muitos e muitos séculos. Parece que apenas só depois de 1964 é que a própria Igreja Católica acaba, de um certo modo, permitindo que os seus fiéis possam, de uma certa forma, aderir, digamos, assim como os seus familiares aderirem à cremação. E então, um outro lado que vale aqui a pena pautar, já que estamos falando de questões históricas, já que nós estamos aqui trazendo um pouco, uma luz um pouco sobre o que o elemento fogo representava, que era um sinal de purificação para algumas culturas. Então, a cremação era vista como algo essencial até para que pudesse acontecer essa passagem do espírito. Vale a pena aqui também lembrar que a cremação, ela começou a ganhar força depois no nosso século, depois já no século XX, e ainda vem ganhando força no século XXI, até por uma questão ou por questões, digamos, de saúde, por questões sanitárias. Por quê? Porque quando eu tenho o sepultamento, quando nós temos o sepultamento, quer dizer que é necessário um espaço físico para que todos os corpos, ou seja, para que todas as pessoas, depois desse final, digamos assim, possa, de algum modo, ter o seu espaço, digamos, reservado, ou seja, os familiares, eles compram um determinado espaço para que os seus entes queridos possam estar, então, ali em memória. Mas percebamos, de novo, por uma questão até mesmo sanitária, hoje já se discute se o sepultamento é o processo, a forma ideal para essa memória, para esse corpo estar armazenado, guardado pelos seus entes queridos. Por quê? Por uma questão de espaço, por uma questão sanitária de saúde, porque, querendo ou não, essa decomposição do corpo ela vai acontecer de alguma forma. Isso, envolve um grande terreno, envolve um grande espaço. Então, olhem e observem, pensemos juntos o como hoje já se pensa em outras questões, ou já se relaciona a forma como essas memórias, a partir do final do corpo físico, vai se dar. Então, o sepultamento hoje, por questões sanitárias, de novo, vale a pena a gente reforçar, já é discutido. Então, a cremação passou a ganhar mais força a partir disso. Por quê? Porque, então, com a cremação e as cinzas,
eu preciso de espaços menores para que eu possa, de alguma forma, ter a memória desse meu ente querido guardado, armazenado num determinado espaço, ou então, como foi comentado lá no início da nossa conversa, fazer um ritual de passagem dessas cinzas, espalhando elas em algum local, junto à natureza, de acordo com toda a trajetória ou história que nós temos com as pessoas que nós amamos e que, então, já findaram a sua jornada. Por isso, a partir de tudo que nós colocamos aqui, vale daí comentarmos, agora sim, nesse momento, como o Espiritismo, então, vê a cremação. Se, historicamente, a cremação era um ato natural, normal, frequente, que via-se nele até mesmo um estado de purificação por causa do fogo, mesmo com algumas questões religiosas ganhando força e até proibindo a cremação, né, não se utilizando da cremação por uma série de questões filosóficas e por dogmas, como então o Espiritismo hoje vê a cremação? Como se percebe a cremação? Ainda mais se tem essas discussões que envolvem questões sanitárias, como foi comentado. Como é que o Espiritismo vê isso? Essa discussão ela não é nova, ou pelo menos a curiosidade em torno disso não é nova. E por que é importante comentar? Porque essa discussão, como o Espiritismo vê a cremação, já foi até mesmo levantado para o próprio Chico Xavier. E aí vale aqui comentar algo, ou pelo menos lembrar algo muito interessante, que o Chico Xavier, ele foi e representou para o Espiritismo, né, ele foi uma figura ilustre dentro da nossa doutrina espírita, justamente por toda a postura, por toda a humildade que ele sempre pregou em todas as suas ações. Então, ele se preservou, ele foi uma figura que se preservou muito em relação à mídia, em relação aos meios de comunicação, justamente para que não daqui a pouco acontecessem ruídos, ou então comentários, ou, né, de um certo modo, se jogasse holofotes em cima dele, como uma figura que acabava, querendo ou não, representando a doutrina espírita. E por que é válido reforçar isso sobre o Chico? O que a figura do Chico tem a ver com esse assunto? Então, como o Chico se preservou muito durante muitos anos em relação aos meios de comunicação, vale lembrar que em 1971, nosso querido Chico Xavier, ele abriu daí espaço para esse isolamento, né, para esse momento, para essa atitude que ele tinha em relação aos meios de comunicação. E isso contribuiu muito para que as pessoas até vissem a doutrina espírita de uma outra forma. Porque em 71 ele foi convidado pela antiga Rede Tupi a participar de uma entrevista, de uma roda de entrevista, onde uma série, né, de entrevistadores, radialistas, jornalistas, então fariam perguntas para ele. E então, nesse período que muito é lembrado pelo nome do programa que se chamava Pinga Fogo, muitas pessoas recordam que na entrevista, então, que o Chico Xavier deu em 71 para o Pinga Fogo, para esse meio de entrevista, para esse canal, digamos, né, para esse quadro de entrevista, uma das perguntas que veio do público justamente para o Chico era sobre a cremação. E lá vale a pena lembrar que o Chico cita, então, Emmanuel, em que ele diz que Emmanuel, ele nos mostra que a decisão da cremação é uma decisão da família, assim como da própria pessoa, que daqui a pouco está no seu momento de passagem, né, de finalização dessa jornada. Então, que deve ser uma escolha consentida e uma escolha também junto da família. Então, não há uma proibição. O Espiritismo não proíbe a cremação, não vê na cremação um ato, um processo que não deva ser, ou que, por acaso, prejudicaria em qualquer forma o âmbito, seja a pessoa, o indivíduo ou seus familiares. Mas vem, claro, o alerta, no caso do nosso próprio querido Emmanuel, como nos diz Chico, que, mesmo então a cremação sendo uma escolha, né,
da pessoa e dos seus familiares, vale lembrar, por recomendação, e aí nós entramos com uma visão mais espiritualista, mais espiritual, que vale a pena esperar para o ato da cremação, para o processo da cremação, 72 horas. Então, talvez em algum momento, algumas palestras, alguns artigos, alguns livros, sempre retomem essa questão das 72 horas. O que isso quer dizer? O que isso significa? Então, faz menção a essa mensagem do Emmanuel pelo nosso querido Chico. E aí nós já vamos conversar um pouco por que 72 horas, mas vale lembrar aqui, talvez com as palavras mais claras do próprio Chico, onde ele diz: o abnegado benfeitor Emmanuel, em outra ocasião questionado sobre o assunto, afirmou que o tempo ideal para a cremação do corpo desocupado pelo inquilino ou pelo espírito que o habitava é de 72 horas, de vez que, além da chamada morte clínica, o espírito liberado, em muitos casos ainda, está em processo de mudança, retirando aos poucos os remanescentes da sua própria desencarnação. No caso, em exame, será importante que o corpo seja mantido em câmara frigorífica, evitando qualquer indício de decomposição. Então, olha que interessante. O que o Emmanuel, pelo menos a mensagem dele, nos mostra? O que ele nos diz? Essas 72 horas, que é dita como uma forma de alerta, ou pelo menos uma forma, né, de que as pessoas pensem um pouco mais na sua decisão da cremação, é porque ela se dá por quê? Porque todos nós, ao desencarnarmos, teremos diferentes tipos de desencarne. O desencarne e a forma do desencarne, ele varia de acordo com a jornada daquele indivíduo, de acordo com as necessidades, com os compromissos daquele indivíduo, daquele ser. Então, assim como a nossa trajetória é única, o nosso desencarne também é. Então, a forma como desencarnamos, o tempo que levamos no processo de desencarne, varia e depende de acordo, então, novamente, com as nossas necessidades, de acordo, daqui a pouco, com alguns compromissos que ainda temos, de acordo com aquilo que devemos ainda, nesse momento derradeiro, aprender. E, por isso, vale lembrar o quê? Em que momento nós podemos dizer que o espírito desocupou por completo o corpo físico? Em que momento nós podemos, então, entender que há esse desenlace completo? E aí, cabe recordar, nós temos o nosso corpo físico, que é matéria, que é densidade. Nós temos o nosso perispírito, que é o termo que nós utilizamos para justamente esse envoltório perispírito, esse envoltório fluídico que une o nosso espírito ao corpo físico. Então, nós temos o nosso corpo físico, nosso perispírito e o nosso espírito. Ótimo! E o que isso quer dizer? Quer dizer, novamente, então, que o nosso espírito, que é uma chama, que é essa vibração, ele ganha forma a partir do perispírito. Esse perispírito, ele vai ser a comunhão, vai ser o elemento que une o espírito ao corpo físico. Então, quando nós estamos num processo de desencarne, o que ocorre? O que acontece? Ocorre que o perispírito, ele vai se desconectando átomo por átomo, molécula por molécula do corpo físico. Então, todos os fiozinhos fluídicos que ligam esse perispírito, esse elemento intermediário, esse elemento de conexão, no momento que ele vai se desconectando fiozinho por fiozinho, então nós começamos o processo de desencarne. Então, voltemos para o raciocínio.
Todo desencarne, ele é único, ele tem um momento, ele tem um tempo próprio, ele tem uma forma própria de acontecer, ele tem pessoas que o acompanham, diferentes pessoas que vão acompanhar o nosso desencarne, nossos amigos, nossos entes queridos, né, pessoas que estão ao nosso redor e que se importam conosco, muitas vezes vão estar acompanhando o nosso desencarne. Porém, como há diferentes modos, formas da morte do corpo físico, de novo, esse desencarne vai também muitas vezes ser diferente. Pode ser mais lento, como pode ser mais abrupto, um acidente algumas vezes, alguns outros tipos de morte, em que nós temos de forma muito abrupta ou de forma muito rápida a desconexão desse perispírito do corpo físico. Então, se o desencarne é o desligamento fio a fio, de molécula a molécula do perispírito, deste corpo mais denso, desse corpo físico, como nós podemos entender as 72 horas que o Emmanuel comenta? Justamente por essa questão. Como cada indivíduo vai ter um desencarne, um desenlace particular, diferente, alguns espíritos podem acabar tendo um desenlace mais penoso, outros não. Quanto mais estamos arraigados ao corpo físico, presos à matéria, quanto mais os nossos pensamentos são vinculados ao plano terreno, muitas vezes há uma demora maior para esse desenlace. Consequentemente, o Emmanuel nos alerta a isso. Se a cremação ela ocorrer em um tempo muito curto, depois da morte clínica, o que seria a morte clínica? Aqui, quando os médicos, no próprio plano físico, quando os médicos percebem que nenhum órgão, que não há nenhum sinal vital de vida naquele corpo, ele, então, oferece o óbito num determinado horário, num determinado dia. Mas o óbito clínico, ou seja, essa morte clínica, não quer dizer que ainda não exista fios do perispírito ainda se desconectando. Então, há todo um trabalho do plano espiritual para que ocorra o mais breve, claro, e de forma menos dolorosa, sempre dependendo da situação, esse desenlace. Mas, em alguns casos, o espírito ainda está muito próximo ao corpo físico e, consequentemente, se ocorre o processo de cremação, esse espírito, ele não sentirá a dor do fogo no seu corpo, porque o corpo físico, ele já está praticamente quase totalmente desligado dele. Mas as impressões acontecerão. Então, se ainda tiverem alguns fios de conexão, alguns fiozinhos, se houver o desligamento do espírito e do perispírito, do corpo físico, mas ainda o espírito estiver próximo, envolvido aquele corpo, o que vai acontecer? Ele pode carregar ou ter as impressões do seu processo de cremação. Então, por isso, Emmanuel alerta, se possível, de 72 horas. Porque há alguns estados, por lei, que já exigem 24 horas de espera para acontecer o processo de cremação, 24 horas de espera. Até para se conferir, né, o óbito e ter a certeza absoluta dele. E aí, então, alguns estados dizem 24, outros 48 horas, mas aí nos diz o plano espiritual, espiritualidade, esperar 72 horas. Isto é uma regra? Isto é uma obrigatoriedade? Não, isto é um alerta. É uma mensagem que o Emmanuel nos diz, nos fazendo refletir no quê? E aí cabe lembrar, o que é importante para o nosso dia a dia refletir. Assim como num sepultamento ou numa cremação, o espírito ele pode carregar as impressões. Da mesma forma que na cremação ele pode acabar tendo as impressões do processo de cremação, do fogo, se o espírito ele também está muito conectado ainda ao corpo, agarrado à ideia
da vida terrena e ele tem dificuldade de se desapegar desse processo, dessa sua jornada, no sepultamento ele também pode vir a ter as impressões do próprio corpo sendo sepultado, enterrado. Então, Emmanuel, mais do que dar uma regra, o que é o importante aqui que ele nos traz como mensagem e que é aquilo que nós devemos nos apropriar e levar para o nosso dia a dia, independente das nossas escolhas nesse processo final da nossa jornada, seja nossa, seja dos nossos familiares. O que é importante é a nossa postura diante do desencarne. Isso é o essencial. O que quer se dizer com isso? Quer se dizer que se então cada desencarne é peculiar, é diferente, é variado, dependendo de acordo com a jornada e necessidade de cada um, então como nós podemos agir frente ao desencarne? Seja dos nossos entes queridos ou, como todos nós um dia partiremos, como a nossa mente se preparará de algum modo, como ela se colocará diante desse processo de transição. E aí cabe lembrar, a prece é fundamental para que nós possamos encarar esse processo com um desapego e uma naturalidade e a confiança na bondade divina. Por que é válido e essencial nesse momento falar da prece? Porque não há possibilidade de falar da cremação, do desencarne, sem falar dessa nossa postura frente a esse processo final da nossa jornada terrena. E a prece é um elemento primordial que os familiares, assim como o próprio indivíduo, quando conseguem realizar essa conexão com um plano maior, quando nós nos colocamos em prece, não apenas em oração, não apenas em oração por palavras, mas quando nós nos colocamos em postura de prece, quando nós nos colocamos em conexão com o mundo maior, com a bondade divina, nós então, a partir dessa conexão, da oração, a partir da solicitação do auxílio, justamente da força que nós, de um certo modo, pedimos ao plano maior, há uma série de amigos espirituais que vêm ao nosso socorro e que nos auxiliam e se utilizam dessa boa vibração, dessas energias que são emanadas de forma saudável, de forma amorosa, em solicitação à bondade divina, eles se aproveitam também dessa energia para auxiliar o ser que está em processo de desencarne. Então vejamos como a oração nos torna antenas de vibração, de justamente conexão. Nos conectamos ao plano maior, nos conectamos à figura divina. E a partir dessa conexão, nós angariamos o auxílio ainda maior do plano divino, dos bons espíritos que nos acompanham, que torcem pelas nossas vitórias. Então, quando nós nos colocamos numa postura, colocamos a nossa mente e nos posicionamos de forma a orar e a pedir, a solicitar justamente a força que precisamos para nós e para aquele que está em processo de desencarne, nós contribuímos para o seu desenlace. Nós contribuímos, me perdoem, para que o seu desenlace seja mais pleno, mais natural, menos penoso. Então, de toda a nossa conversa, o que é válido aqui reforçar? Todos nós, assim como todos os elementos da natureza que nascem, nós também partiremos. Todos nós nascemos, crescemos, evoluímos para um dia partir. Que a nossa partida, para que ela possa ser mais plena, mais natural, menos dolorosa, possamos fazer da nossa vida um estado de prece, um estado de oração, um estado de agradecimento a Deus pelas nossas tristezas, pelas nossas alegrias,
e que possamos angariar, a partir disso, toda a força, toda a coragem, fazendo com que a nossa fé, a nossa esperança se fortaleçam para enfrentar o dia a dia. A fim de que, no final da nossa jornada, no momento de despedida, possamos ainda manter essa postura de prece, de oração, de mentalização, onde o nosso mundo íntimo se traduz em amor, se traduz em confiança, se traduz na continuidade da vida. Porque o corpo físico, ele é um recipiente importante de aprendizado e nós devemos cuidar dele com muito amor. Mas o nosso corpo físico não é o elemento primordial do nosso ser. Ele é essencial para a nossa vida terrena, mas nós não somos o nosso corpo físico. Nós não somos o nosso corpo físico. Nós somos essa mente consciente em busca de evolução, crescimento e aprimoramento. Por isso, devemos sempre valorizar e compreender que o mundo espiritual é o verdadeiro mundo, é a nossa verdadeira vida. E pautar a nossa vida em sim ter uma condição física que nos dê um sustento, um alívio, que nos dê um dia a dia confortável, mas que esse estado ele não seja o mais importante, que o nosso estado espiritual, emocional, de evolução, possa ser o elemento que nos move a crescermos, a sempre desejarmos sermos cada vez melhores. Porque se não somos nosso corpo físico, somos essa mente pensante, então que possamos aprimorar a nossa mente e o nosso coração, os valores que carregamos conosco, para que então nesse momento de passagem possamos estar num estado de prece, de oração. E também que os nossos familiares possam compreender a importância da prece nesse momento, a fim de nos libertar, a fim de que possamos alçar voos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, de forma natural, de um modo mais ligado à nossa luz e à luz divina. Por isso, meus amigos, que possamos lembrar os nossos familiares que a postura da oração é importante em qualquer momento, principalmente nesse rito de passagem. E que assim nós possamos levar essa reflexão, possamos comunicar, pensar como nós estamos conduzindo a nossa vida e como nós queremos nos portar no momento em que também for o nosso momento de passagem. Seja escolhendo a cremação, seja escolhendo o sepultamento, que possamos ter em mente que o nosso espírito, ele se libertará e alcançará esferas ainda maiores. Que assim, então, possamos pensar, refletir e fazer uma prece final, agradecendo, então, a Deus a oportunidade desses pequenos lembretes, dessas pequenas reflexões, de como tomar tudo isso no nosso dia a dia, nos apropriarmos dessas informações e fazermos com que isso esteja presente no nosso coração. Obrigado, Senhor, então, mais uma vez pela oportunidade. Esteja conosco, Senhor, em todos os nossos passos, em todas as nossas fases, em toda a nossa trajetória evolutiva. Permanece conosco a fim de que possamos estar contigo e nos ajuda a estarmos contigo em oração. Fazermos o nosso dia a dia um estado mental de prece, vigilância, oração e confiança no teu amor e na tua bondade divina. Graças por tudo, que assim seja. Uma boa semana.